Senado quer aprovar regras alternativas para terceirização. Regulamentação da atividade de detetives particulares aguarda sanção presidencial. E Comissão de Direitos Humanos debate os efeitos da reforma da Previdência para as mulheres. Olá! Os senadores aprovaram hoje um acordo de livre comércio de bens e serviços entre Brasil e Peru. O texto foi aprovado em abril do ano passado pelos governos dos dois países. O parecer favorável do relator, senador Armando Monteiro, destacou a abertura de um importante mercado para empresas brasileiras, tanto na prestação de serviços como na execução de obras, além da retirada de entraves para a venda de bens como veículos automotores. Esse mercado é da ordem de 160 mil unidades e o Brasil hoje participa com apenas 3% da oferta, o que equivale a menos de 5 mil unidades ano. Portanto, com o livre comércio, podemos expandir progressivamente as exportações de automóveis para esse país. No Peru, a participação de empresas brasileiras em algumas licitações vem sendo prejudicada por exigência de depósito prévio em instituição financeira de montante não inferior a 5% de sua capacidade máxima de contratação. Essa exigência, no entanto, não se aplica naturalmente a empresas peruanas e empresas de outros países com os quais o Peru tem acordo na área de contratações públicas. Portanto, com a implementação do acordo assinado hoje, essa situação passa a ser superada e as empresas brasileiras passam a ter condições equivalentes de acesso a um mercado que soma mais de 13 bilhões de dólares. O acordo Brasil-Peru já havia sido aprovado pela Câmara. Para começar a valer, o decreto depende da promulgação pelo presidente do Senado. Detetives particulares aguardam apenas a sanção do presidente da República para ver a profissão regulamentada. Para o senador Humberto Costa, relator do projeto no Senado, a nova lei traz segurança jurídica e melhor qualidade no atendimento. Nos sites de busca da internet, os investigadores privados são centenas. Mas os anúncios não deixam clara a formação desses prestadores de um serviço em que a confiança é fundamental. Nós temos centenas de escolas, centenas de cursos de detetives, Brasil afora, distribuindo carteiras por valores irrisórios e com hora-aula muito baixo. Nós temos um exemplo aí, se você entrar hoje na internet, você tira um curso de detetive grátis e sai dali 10 minutos já fazendo investigação privada. A partir da nova lei, para exercer a profissão de detetive particular, o candidato ou candidata terá que fazer um curso de nível médio, supervisionado pelo MEC, com duração de 600 horas, incluindo matérias como direitos humanos, direito penal, direito civil e direito constitucional. Toda regulamentação de qualquer atividade lícita é importante para o país, até para que as pessoas não tenham desconfiança de que está tratando com os serviços com uma pessoa que não tem origem legal. Aparelhos de escuta, gravação, fotografia, filmagem, tudo evoluiu. Dono de uma empresa no setor, Auricélio Garcia garante que nem mesmo os mais modernos equipamentos dispensam o faro e a visão do investigador. Ensinamos como mexer na máquina, como ele fazer um trabalho de campana, como ele usar um disfarce, como ele adentrar em alguns locais sem ser percebido e também como ele ver situações que ninguém está vendo. Hoje a demanda de todos os casos mensais, 80%, 70% é conjugal. Com a nova lei, os limites do detetive particular ficam bem definidos. Traição do parceiro, infidelidade conjugal, nada disso é crime. Mas quando se trata de busca de patrimônio roubado, um veículo ou de pessoas desaparecidas, a atuação do investigador privado deve se limitar à localização. Porque, havendo a menor suspeita de crime, o caso é de polícia. Um exemplo, um caso que seja conjugal.
E durante essa caminhada eu me deparo com um crime. Que crime é esse? Pode ser um tráfico de droga, né? Pode ser até mesmo uma pedofilia, pode ser o que for, que seja crime. Qual o papel do detetive nisso aí? Comunicar à delegacia, entendeu? Ele para aqui, tá? E a partir desse momento, aquela situação quem assume é a delegacia, é o delegado de polícia. Num país onde a cada 11 minutos uma pessoa é dada como desaparecida e onde as delegacias não têm pessoal disponível para atender a muitas queixas, o projeto pode ser de grande valia para muitos cidadãos. A principal ressalva é de que ele vem no sentido de garantir às pessoas o respeito à sua privacidade, a eliminação da atividade ilegal chamada arapongagem e a definição, inclusive, de quais são os limites para a atividade do detetive particular. Os efeitos da reforma da Previdência sobre a mulher trabalhadora preocupam especialistas no tema. A Comissão de Direitos Humanos e a Procuradoria Especial da Mulher no Senado realizaram hoje debate sobre a reforma. A professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro disse que o governo vem errando sistematicamente quando elabora o orçamento e também tem adotado um planejamento equivocado do sistema previdenciário quando se trata das diferenças entre os sexos. Segundo ela, em vez de se basear nos aspectos demográficos, ele deveria tomar por base a situação da mulher no mercado de trabalho, bastante inferior à do homem. Considerada essa carga a mais de trabalho ao ano, considerada a taxa de desemprego que para as mulheres é de quase 4 pontos superior à dos homens, 4 pontos percentuais superior dos homens, porque o desemprego entre as mulheres é em média de 11,6% e dos homens é de 7,8%, segundo a PNAD de 2015. Considerando tudo isto, né? Considerando que as mulheres passam grande parte do tempo da sua vida laboral na informalidade do trabalho, né? E até sem trabalho para poder criar os filhos e atender aos idosos, quando homens e mulheres chegarem aos 65 anos, as mulheres terão trabalhado 9,6 anos a mais do que os homens. Quase 10 anos a mais do que os homens. Além disso, no Brasil, a probabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, de se chegar aos 65 anos, a idade mínima de aposentadoria pretendida pela PEC em discussão, é bem menor do que a de países desenvolvidos. Querem estabelecer a idade de 65 anos para homens e mulheres igual ao que acontece na Europa, mas lá a probabilidade de alguém não chegar, homem ou mulher, por exemplo, no Reino Unido, é 2 vezes menor, é de 10,6%. Outras participantes da audiência destacaram como a mulher do meio rural seria penalizada e o caráter inconstitucional da reforma da Previdência. Artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Então, pode haver emendas à Constituição Federal. No entanto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais não podem ser alterados, não pode ser tirado por meio de PEC. Sei muito bem o que é o dia a dia da agricultora, da trabalhadora rural, exposta lá de sol a sol, sem contar ainda a realidade que a gente enfrenta do ponto de vista das estiagens, enfim, de tantas dificuldades que marcam a saga da mulher, da trabalhadora rural, da agricultora. E o que é que essa reforma quer? Simplesmente agora também igualar a idade de aposentadoria dela, como se não bastasse ao exigir o absurdo que é, a partir de agora, uma contribuição previdenciária rural mensal, tanto para o homem como para a mulher. O que é que vai acontecer? Vai acabar, inviabilizar na prática a Previdência Rural. O Senado pode votar um projeto alternativo sobre a terceirização do trabalho para amenizar o que foi votado ontem pela Câmara.
O projeto aprovado pelos deputados tem quase 20 anos. Foi apresentado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. O texto permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa. A matéria não precisa vir para o Senado, porque já foi votada na Casa em 2002. Ainda assim, o tema voltou à tribuna dos senadores. Leva o Brasil para uma era pré-Vargas, para o século passado, mas para o início do século passado, bem antes da CLT. Todos sabem que a terceirização precariza as atividades do trabalhador, as relações de trabalho. O poder mais forte sobrepuja o poder mais frágil. Hoje é corrente as empresas não recolherem os encargos, é corrente as empresas atrasarem pagamento de servidores terceirizados e muitas das vezes falirem sem prestar contas a ninguém. Então agora isso aí vai virar uma prática comum, corrente. E se é verdade que essa forma de contratação ganhou uma dimensão extraordinária no país, é evidente que tem que ser, de alguma maneira, alcançada por uma regulamentação, por um marco jurídico adequado. O texto da Câmara, que vai à sanção presidencial, determina: não existe vínculo entre os trabalhadores e a empresa que contrata o serviço terceirizado. A relação entre os empregados e a prestadora de serviços, que pode até subcontratar outras empresas. O terceirizado só pode cobrar o pagamento de direitos trabalhistas da tomadora de serviços depois que se esgotarem os bens da empresa terceirizada. É o que se chama de responsabilidade subsidiária. Mudam também as regras para trabalho temporário. Em vez de 90 dias, o contrato pode chegar a 270 dias, ou seja, 9 meses. Permite a terceirização em toda atividade fim, na área pública e na área privada. Não dá nenhuma segurança jurídica nem para empregado nem empregador. O senador Paulo Paim é relator de outro projeto sobre a terceirização, que está no Senado desde 2015. Nesta quinta-feira, o presidente Eunício Oliveira se comprometeu a colocar o texto em pauta para complementar o que foi votado pela Câmara. Chegando ao plenário, eu tenho o compromisso de pautá-lo de imediato. O projeto que foi da Câmara, se tiver alguma desatualização, se for interpretado, se for analisado e tiver alguma desatualização, obviamente que esse projeto que está sendo discutido aqui no Senado, como casa revisora, preencherá uma possível lacuna. Que esse projeto aprovado no Senado, que acredito que o Senado aprovará, possa, assim, mediante um grande acordo aqui, ser sancionado. E vetado aquele que votaram na calada da noite ontem lá na Câmara dos Deputados. O senador Paim disse que o relatório dele já está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e seguir para o plenário. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.